Olá a todos, meu nome é Lucas Cândido Eu sou o Felipe Caetano. e hoje nós vamos apresentar nosso projeto final da disciplina em tópicos em otimização combinatória. Nosso trabalho foca na otimização do Trigger Arc TSP usando o GRASP com Path Relinking. Para começar, o que é o Trigger Arc TSP, ou Trigger Arc Traveling Salesman Problem? Ele é uma variante do clássico problema do caixeiro viajante, mas com uma complicação importante. O custo dos arcos são dinâmicos. A motivação principal vem de operações reais em armazéns modernos que usam sistemas de armazenamentos compactáveis. Nesses locais, acessar um corredor pode fisicamente bloquear ou alterar o tempo de acesso a outros corredores. O arco que você atravessa, o trigger, muda o custo do arco futuro, o target. Esse problema foi um desafio central da competição do Meteorísticas MES 2024. O nosso trabalho parte da base muito sólida do terceiro colocado dessa competição, do Solar e do Lambert, que utilizaram da meteorística do GRASP. Nossa principal contribuição é estender esse algoritmo, introduzindo o Path Relinking, uma nova estratégia de intensificação. Nosso objetivo era investigar se o Path Relinking seria capaz de encontrar soluções ainda melhores, especialmente superando ótimos locais onde a busca local do GRASP original poderia ficar presa, principalmente nas instâncias mais complexas. Vamos detalhar um pouco da dinâmica do problema. No TSP, temos relações pré-definidas. Se você percorre um arco trigger, AJ, o custo de um arco target aí é alterado. Caso aí ainda não tenha sido visitado, um detalhe crucial é que múltiplos triggers para o mesmo target forem ativados, apenas o último visitado antes do target é o que define, né, o novo custo. Isso leva a dois desafios computacionais imensos. O efeito cascata, qualquer pequena mudança na rota, como um simples swap de dois nós, pode desencadear uma série de alterações no custo. Isso significa que não podemos calcular o delta de custo de um movimento de forma simples. Nós somos forçados a recalcular o custo da rota do zero, o que é computacionalmente caro. A complexidade do TATSP é uma generação do TSP assimétrico, então ele também é NP difícil. O nosso ponto de partida foi o algoritmo do GRASP, do Solar e Lambert. Como todo GRASP, ele tem duas fases, construção e busca local. Na fase de construção deles, a heurística construtiva deles é muito impressionante. Eles constroem a rota nó a nó. Em vez disso, eles não constroem a rota nó a nó. Em vez disso, eles usam da técnica chamada MP-Based Random Perturbation. É, a ideia é transformar o trigger TSP, em um TSP clássico, ignorando temporariamente as relações trigger-target. Eles fazem isso perturbando os custos originais dos arcos, seja somando um ruído aditiva com alfa 0.1 ou multiplicando por um fator multiplicativo, tipo, por exemplo, beta 1.5 ou 2. Depois de perturbar os custos, eles formulam esse novo TSP clássico para um programa linear inteiro e resolvem com um solver exato usando Gurobi. A solução resultante é avaliada usando a função de custo real do trigger TSP. Já na segunda fase de busca local, uma vez que temos a solução inicial, eles aplicam uma busca local, estratégia First Improvement, assim a solução melhor é encontrada, é aceita. É usada as operações ToOpt, Swap e Relocate. Como eu mencionei, devido ao efeito cascata, a cada movimento explorado, a função objetivo precisa ser totalmente reavaliada. Na nossa metodologia, a gente vai acrescentar o Path Relinking, né, a um método GRASP proposto. A gente vai manter aqueles parâmetros, né? Os melhores resultados que os autores obtiveram foram com a perturbação aditiva foi com um alfa de 0.1 e com a abordagem multiplicativa foi com beta de 2.0 do dataset C1 e beta igual a 1.5 no dataset C2. Na nossa implementação, a gente manteve
esses parâmetros, né, já que eles concluíram que foram os melhores, e simplesmente comparou as configurações com Path Relinking e sem Path Relinking. Como funciona? A gente manteve um pool de elite, de tamanho fixo de 10 soluções, né, 10 soluções de alta qualidade e diversidade. Como funciona, né? A gente originalmente usa o Path Relinking estático, né? Porque como o Lucas comentou, do custo de alto custo para calcular cada movimento, né, numa movimentação na vizinhança, como tem esse alto custo, a gente imaginou que demoraria muito se a gente fosse usar o Path Relinking dinâmico, né? Acrescentar uma etapa de Path Relinking ao fim de cada iteração do gráfico. Mas não foi o caso. A gente observou que, usando ou não usando o Path Relinking a cada iteração, a quantidade de iterações dentro de um tempo de 1 minuto era basicamente o mesmo. Então a gente optou por usar o Path Relinking dinâmico mesmo, né? Para a gente conseguir explorar melhor, né? Conseguir ter uma abrangência maior na exploração do espaço de busca. Então a gente fixou um tamanho fixo, a gente fixou um tamanho como 10, né? 10 soluções dentro da pool. E ao fim de cada iteração do GRASP, a gente aplica o Path Relinking, né? Como funciona isso? A gente usa um Mixed Path Relinking. Como ele funciona? A gente pega duas soluções. A solução 1, vamos chamar assim, é a solução que a gente obteve ao fim da iteração do GRASP. E a solução 2 é uma solução que a gente escolhe dentro da pool para executar o Path Relinking, né? A gente vai executar um Mixed Path Relinking funciona da seguinte forma. Primeiramente, a solução, a gente tenta fazer com que ela se aproxime da solução 2, né, da pool, a partir de um movimento de swap. A gente vai avaliar todos os movimentos de swap que são possíveis, todos os movimentos de swap que aproximam a solução 1 da solução 2, né, que diminua a distância de Hamming entre as duas. Dentre essas movimentações, a gente vai escolher aquele movimento de swap que gera um percurso de menor custo, né? Se por acaso todos os movimentos de swap que aproximem as soluções gerem percursos não factíveis, né? Sequências de vértices que não representam tours válidos no nosso grafo, no nosso digrafo, né? Já que o nosso digrafo não é completo, então a gente abre mão da viabilidade e escolhe um percurso não viável, né? Para poder avançar no caminho. E a gente vai trocando o papel, já que é o Mixed Path Relinking, logo depois que a gente aproxima a solução da solução 2, a gente troca os papéis, né? A solução 2 vira a solução 1, no sentido de que a Guiding Solution vira a nossa solução base, e o que antes era a nossa solução base se torna a nossa Guiding Solution, né? A gente vai alternando os papéis, por isso que chama Mixed Path Relinking. Essa abordagem de Path Relinking ela concilia, né, compromisso de um tempo de execução pequeno com uma alta qualidade na exploração da vizinhança das duas soluções envolvidas, né? Uma coisa que eu não comentei é que na etapa na qual a gente escolhe qual vai ser a solução da pool que a gente vai escolher para o Path Relinking, como funciona? A gente atribui a cada solução da pool uma probabilidade de ser selecionada, com base no quão diferente ela é da solução obtida ao final da iteração do GRASP, né? Quanto maior a distância de Hamming, né, mais diversa essa solução é e, portanto, maior a probabilidade dela ser escolhida, né? Ao final do processo, a gente vai possivelmente melhorar a nossa solução ainda mais depois de aplicar o Path Relinking, e essa solução final, né, de alta qualidade após a aplicação do Path Relinking, a gente vai avaliar se a gente vai inserir ela na pool ou não. Como a gente vai fazer isso? A gente, primeiro, se por acaso essa solução for melhor que todas as soluções da pool, a gente vai inserir ela na pool com certeza, né? Caso contrário, caso ela não seja melhor que todas as soluções da pool, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, primeiro, ela pelo menos é melhor do que a pior solução da pool? Caso sim, a gente vai para a próxima etapa. Ela é suficientemente diferente de todas as soluções da pool? No caso do nosso código, a gente colocou como quesito de ser diferente o suficiente ter uma distância de Hamming maior do que 60% de N, né? 0,6N. N é o número de vértices do nosso digrafo, né? Ou, em outras palavras, é o tamanho de cada percurso. Se isso for atendido, algumas dessas duas opções, né, ser melhor do que todas as soluções da pool, ou ser melhor do que a pior solução e suficientemente diferente de todas, se uma desses dois quesitos for atendido, a gente decide que sim, a gente vai inserir essa nova solução na pool. Agora, uma questão que sobra é, quem a gente vai substituir na pool, né, porque a pool tem um tamanho fixo de 10, a gente tem que escolher alguém para jogar fora. A gente vai escolher aquela solução que mais diverge da solução atual, né? A gente vai ver quem tem a distância de Hamming, a maior distância de Hamming da nossa solução atual, né? E vai escolher essa
Desculpa, contrário. A gente vai escolher quem tem a menor distância de Hamming, né, quem é mais similar à solução atual, e jogar fora essa solução para enfiar a solução atual, né, para assim não comprometer a diversidade da pool. A gente vai, no caso, quando a solução que a gente vai inserir é melhor que todo mundo, a gente simplesmente vai escolher essa solução mais similar para jogar fora, né? No caso onde a nossa solução não é melhor que todo mundo da pool, e a gente vai inserir ela porque ela é bem diferente de todas, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher a solução da pool mais semelhante à solução atual da iteração, dentre as soluções da pool que tem custo pior do que a solução atual, né? As soluções da pool que são melhores do que a minha solução atual do fim da iteração, elas não vão ser levadas em consideração nessa troca, né? A gente vai escolher a solução dentre as soluções piores que a solução atual, aquela que é mais semelhante à solução atual. Ó, Agora você? é, vou falar um pouco da configuração experimental. Para validar nossa abordagem, rodamos uma série de experimentos. Todos eles foram usados nos datasets oficiais da competição do MES 2024, que são divididos em dois conjuntos. C1, com 21 instâncias, que são menores, indo de 20 a 60 nós. C2, com 34 instâncias, que são bem mais complexas, chegando a 142 nós e com uma densidade muito maior de relações trigger arc. Definimos um tempo limite de 60 segundos por instância. Definimos ali a comparação também do GRASP Baseline, que é a implementação original, né? Quer dizer, a nossa implementação é baseada na implementação original do Solr do Lambert, são os mesmos parâmetros, e o GRASP com PathLink, que é a abordagem nova com a PUD Elite, do trabalho que é proposto. Os experimentos foram rodados no ambiente computacional com processador Ryzen 7 5700, com 16 GB de RAM, e foi implementado em C++. E é isso. Então, como a gente executou todos os testes nas execuções com a perturbação aditiva, né, com parâmetro de perturbação alfa igual a 0.1, a gente não teve muitas mudanças com o uso do Path-Linking. Algumas instâncias pioraram, algumas melhoraram. No geral, teve mais melhor do que pior, mas a gente pode dizer que não houve mudança significativa. Já no caso da perturbação multiplicativa, né, para a qual a gente usou um parâmetro de 2.0 nas instâncias C1 e 1.5 nas instâncias C2, aí o Path-Linking não apresentou piora em nenhuma das instâncias, né? E em algumas delas, que a gente vai mostrar no próximo slide, houve uma melhora, né? Então a gente teve um sucesso, né? No caso da perturbação multiplicativa, né? Que nessas 4 instâncias a gente teve melhora com o Path-Linking, né? O Path-Linking conseguiu refinar essas soluções onde a busca local tinha estagnado. Então a gente pode concluir o quê, né? Que o Path-Linking teve sucesso, né? No geral, apresentou melhoras, né, principalmente no caso no caso onde a gente usa a heurística construtiva com perturbação multiplicativa. Em questão de número de iterações, né, no relatório é mostrado nas tabelas que a gente não colocou aqui por causa do tamanho delas. Não mudou significativamente, então isso quer dizer que dentro desse tempo de 60 segundos, a quantidade de iterações foi praticamente a mesma. Path-Linking não degradou o tempo de forma significativa, né, que era uma preocupação inicial. Inclusive, a gente queria até usar o Path-Linking estático, com medo disso no começo. E no final das contas, o melhor desempenho foi perturbação multiplicativa, né, parâmetro 1.5 para as 2.0, aliás, para as instâncias C1 e 1.5 para as instâncias C2, com o Path-Linking, né. Sugestões que poderia dar para trabalhos futuros é talvez experimentar tamanhos diferentes para a nossa pool de elite, né? A gente testou com alguns tamanhos e a gente não viu muita diferença em relação ao tamanho, mas não sei, às vezes se a gente explorasse uma forma talvez adaptativa, né? Vai mudando o tamanho da pool of elite ao longo da execução do GRASP. Outra ideia também seria explorar outros tipos de path-linking, né, sem ser o mixed, por exemplo, como a gente viu que em questão de tempo não está degradando muito, a gente poderia usar o backward-forward path-linking, né, que a gente gasta mais tempo, mas explora melhor um espaço de busca, né, a gente faz o path-linking nas duas direções, da initial solution para guiding solution e vice-versa. No nosso caso, a gente fez isso, mas de forma alternada e convergindo no meio do caminho, né, nessa abordagem que eu estou falando, você traça os dois caminhos, né, como se fosse gastar, entre aspas, o dobro do tempo.
E é isso. Obrigado pela atenção, aqui as referências. É isso.